Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com a família de vocês, com vocês. Eu espero que vocês estejam seguindo direitinho o isolamento social, que vocês estejam utilizando máscara quando é necessário, que vocês estejam passando muito álcool em gel, lavando bem as mãos, para que logo logo a gente volte à nossa normalidade, certo? Então, o que a gente vai fazer nessa aula? A gente vai começar um novo conteúdo. A gente vai começar a dar início à unidade 2 e o tema 1 e 2, certo? Então, vamos lá. Vou preparar aqui para vocês. Só um minutinho. Pronto. O estudo da Terra. A gente vai ver o quê? A gente vai ver esse tema 1, que é a Terra, o nosso planeta, e o tema 2, que é o interior da Terra. Então, a gente vai adentrar nas características da Terra. E é muito importante que vocês saibam que a Terra ela é dinâmica. O que é que isso quer dizer? Que a Terra ela sempre vai estar em constante transformação. O nosso planeta, ele nunca permaneceu sempre igual. Tudo sempre está em constante mudança, certo? Então, vamos ver lá do início. Primeiro, é importante que a gente saiba que a Terra é o terceiro planeta mais próximo do Sol. Então, bem aqui na setinha, ó, tá aqui nosso planeta. E a gente perceber no espaço, vendo ele do espaço, ele é azul. Por quê? Porque 71% da superfície desse planeta, do nosso planeta, é coberta de água. Embora a maior parte da constituição dele vai ser por rocha. Então, vai ser um planeta rochoso, ok? E o nosso planeta, a superfície dele, ele vem se modificando ao longo desses 4,6 bilhões de anos. Então, a Terra, ela não é igual, ela não é a mesma durante esse tempo todo. Ela sempre passou por constantes modificações, por constantes mudanças. E atualmente a gente consegue ver precisamente 3 mudanças, que é os terremotos, os tsunamis e os vulcões. Esses fenômenos, eles são capazes de alterar e mudar completamente as características de um determinado local. Vamos imaginar, o que um terremoto ele pode mudar numa região? Ele pode causar uma falha imensa, separando regiões. Ele pode causar, como uma consequência, um tsunami, que pode arrasar toda uma ilha. Ou um vulcão, ele pode destruir totalmente uma ilha e provavelmente dali a alguns anos dar origem a uma nova ilha, certo? E como é que é a história da Terra? A Terra, logo no seu início, a Terra primitiva, ela era bastante quente, era muito quente, sempre era muito atingida por asteroides, por asteroides, por meteoros. E além de ter também muitos vulcões em erupção. Então a gente vê aqui, olha, na imagem, várias chaminés de vulcões. Aqui dá até para ver as lavas, certo? Então isso demonstra o quanto era quente. E naquela época não existia água em estado líquido, já existia água. Mas, como era muito quente, o que é que acontece com a água quando ela se encontra em altas temperaturas? Ela evapora. Então a gente encontrava essa água em forma de nuvens. Chovia. Naquela época chovia sim. Só que era tão quente que quando essa água caía, dava nem tempo dela permanecer muito tempo no solo. Ela voltava porque ela era logo evaporada, certo? E aí formava de novo essas nuvens. Com o passar de milhares e milhares e milhares de anos, a Terra acabou esfriando. Isso permitiu o quê? Permitiu com que essa chuva ela chegasse na Terra e se acumulasse, formando os oceanos, ok? Então a gente teve uma formação de grandes oceanos, exatamente devido a esse esfriamento da Terra. Então choveu e essa água não evaporou mais tanto quanto evaporava antigamente, ok? Então a gente viu aí uma exata mudança da dinâmica da Terra, do quanto ela se transformou, né? E agora a gente vai ver essas mudanças atuais, como é que a gente consegue ver elas, que são os terremotos, os tsunamis e os vulcões.
Essa daqui é uma imagem de um tsunami. Na verdade, o que é um tsunami? São essas ondas gigantes que são originadas através, como uma consequência do movimento das placas tectônicas. Quando isso ocorre na Terra, quando é próximo do mar, ou quando ocorre no oceano mesmo, o movimento das placas tectônicas, a gente vai ver lá na frente. Mas tem que saber que a Terra ela é formada por determinadas placas. E essas placas elas estão em constante movimento. Então, quando elas se movem, causam esse tsunami. E o tsunami vai ser o quê? Vai ser esse terremoto dentro do mar, que vai causar ondas gigantes, ondas enormes, que podem devastar toda uma região. Teve acho que um dos últimos grandes tsunamis que ocorreu aqui na Terra foi um tsunami no Japão em 2011, que inclusive esse tsunami acarretou em um acidente nuclear na usina de Fukushima. Então, além de ter esse terremoto, causou um tsunami que acabou causando um acidente nuclear. Então, são situações que causam grandes mudanças na nossa sociedade, na paisagem que a gente vive, no ambiente que a gente vive, certo? Aqui tem a imagem de um terremoto, ok? E o terremoto ele vai ser esse movimento das placas tectônicas e vai causar tremor em toda a crosta terrestre. E mais uma vez, causando mudança na paisagem, no ambiente no qual aquelas pessoas vivem. E por último a gente tem um vulcão, e essa foto ela é recente, é do vulcão Krakatoa, o Anak Krakatoa, que entrou em erupção no mês de março, não foi? Entre março e abril. E ocorreu lá nas Filipinas, e a gente tem aqui, consegue observar direitinho como a magnitude do que foi a erupção daquele vulcão. E o interessante é que esse vulcão, o Anak Krakatoa, ele é o filho do Krakatoa, que foi um vulcão que entrou em erupção ainda no início do século. E aí ele sumiu. E com o tempo foi aparecendo o Krakatoa, quer dizer, o Anak Krakatoa. Então a gente observa que, olha, é exatamente o exemplo do que eu estou falando para vocês, da mudança, do quanto a Terra é dinâmica. Um vulcão entrou em erupção e ele formava uma ilha. E aí essa ilha sumiu. Ela foi toda coberta por água. E aí com o passar de uma certa quantidade de anos, acho que foi cerca de 20 anos, surgiu de novo um novo vulcão, que seria o filho daquele vulcão anterior, formando uma nova ilha. Então, se tiver uma erupção tão grande ao ponto de desse vulcão sumir, provavelmente daqui a algumas dezenas de anos vai emergir de novo lá do oceano um novo vulcão, certo? Então vamos continuar. E agora a gente vai ver o interior da Terra. Como é que vocês imaginam que é o interior da Terra? É quente? É frio? É que nem naquele filme Viagem ao Centro da Terra? Então, é muito difícil chegar no interior da Terra. Por quê? Porque a gente sabe que a temperatura e a pressão de lá é extremamente elevada. Temperatura, vocês sabem, é o calor. Então, o calor lá vai ser imenso. E a pressão é o quê? É a força que uma determinada coisa coloca em cima de uma área. Então, eu estou colocando, ó, essa minha mão direita está colocando uma pressão em cima da minha mão esquerda. Isso daqui é a pressão, certo? Então, debaixo da Terra, debaixo da crosta, lá no interior da Terra, a gente tem a temperatura e pressão extremamente elevadas. Então, é bem difícil um ser humano ir até lá. Então, como é que a gente estuda isso? A gente estuda a partir de evidências. E essas evidências, elas vêm principalmente dos vulcões. Então, quando o vulcão ele entra em erupção, ele coloca para fora aquela lava, a gente tem ideia de mais ou menos como é no interior da Terra, certo? Então, vamos continuar. A estrutura interna da Terra. Aqui é exatamente uma foto do livro de vocês, para que vocês não tenham nenhuma dúvida, ok? Aqui a gente vê a crosta oceânica e a crosta continental, formando a crosta terrestre, ok? Que é a parte mais externa da Terra. Posteriormente, a gente tem o manto superior e o manto inferior. E depois,
o núcleo, que é formado pelo núcleo externo e o núcleo interno. A crosta, que vai ser a camada mais externa, ela também vai ser a camada mais fina, em comparação com as outras camadas. A sua espessura ela pode variar de 5 a 10 km quando na região oceânica, na crosta oceânica, e de 30 a 70 km nas zonas continentais. E vai chegar principalmente a 70 km quando eu tenho uma cadeia montanhosa. Então, eu tenho essa maior variação na sua espessura. O manto vai ser a camada logo abaixo da crosta terrestre. Ela vai ser uma camada intermediária e vai se iniciar abaixo da crosta, como eu já falei para vocês, e vai até 2.900 km de profundidade. Apresenta temperaturas bastante elevadas e é formada principalmente por rochas no estado sólido, mas em determinados locais o manto ele pode ser líquido, como acontece nos vulcões ativos. Esses determinados locais vão ter temperatura e pressão extremamente elevadas. Isso vai fazer com que essas rochas elas se derretam, elas vão se fundir umas com as outras e vão ficar em estado líquido, tudo bem? E por último a gente tem o núcleo, que vai ser a camada mais interna do planeta, iniciando de 2.900 km de profundidade, indo até o centro da Terra, a cerca de mais ou menos 6.370 km. Vai ser formado principalmente pelos metais de ferro e níquel. Ferro vocês sabem qual é, né? Vai ser o ferro do portão, o ferro de algumas panelas, vai ser o ferro que vai sustentar a cadeira lá da escola. E o níquel é o metal que é feito determinadas joias e também moedas. Determinadas moedas são feitas de níquel, ok? E aí esses metais eles vão estar submetidos a uma temperatura de 6.000 graus Celsius. Eu não consigo nem imaginar o quão quente é aquilo ali, né? Então é bem absurdo, mas ali vai estar a cerca de 6.000 graus. E aí o núcleo externo ele vai ser líquido, enquanto o núcleo interno ele vai ser sólido, tá bom? Então a gente termina por aqui a parte de conteúdo. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou estar aguardando por vocês lá no chat. E eu queria fazer com vocês também a correção da nossa tarefa. Então vamos lá, mudar pra cá. E aqui a gente tem a tarefinha que eu passei pra vocês. Vocês colocaram o nome de vocês, enfim. Primeira questão. Defina os seguintes componentes da Terra. O que é a litosfera? Ela vai ser o quê? Vai ser a camada de rochas que vai formar a Terra. A hidrosfera vai ser o quê? Vai ser a camada de água, vai ser o conjunto de todas as águas de lagos, oceanos, lençóis freáticos que vão formar a Terra. E a atmosfera, que vai ser a camada de ar que vai envolver a Terra. E por último, a biosfera, que vai ser o conjunto de seres vivos que vão formar toda a biota terrestre, tá bom? 2. Quais as características que a Terra possui que permitiu a existência de vida e a continuidade dela também? Lembra que foram 3 características que a gente conversou? A primeira era a temperatura da Terra, na verdade era a atmosfera. Que a atmosfera da Terra ela era rica em gases importantes para a gente, como o gás oxigênio e o gás carbônico. A segunda era que a temperatura da Terra, em média, ela era de 15 graus Celsius. Então nem era extremamente quente e também não era extremamente frio, como a gente encontra no sistema solar. Imagina, Mercúrio vai ser o Mercúrio, que é o primeiro planeta mais próximo do Sol, vai ser bem mais quente do que a Terra, certo? Nem imagino qual a temperatura que chega lá, mas com certeza é bem mais quente porque vai estar mais próximo do Sol. Enquanto Marte, que está logo depois da gente, vai ser mais frio. Então, com certeza chega facilmente a temperaturas negativas, tá bom? E também a gente tem aqui na Terra água em estado líquido, ok? Defina o que é um ecossistema. O ecossistema ele vai ser o quê? Vai ser um conjunto de seres vivos e elementos não vivos que vão conviver naquela região e vão se interrelacionar entre si. Então, imagina só,
um ecossistema, ele pode ser um pequeno laguinho. Por quê? Porque ali eu vou ter seres vivos, eu vou ter peixes, eu vou ter determinados invertebrados, eu vou ter alguns mosquitos e eu também vou ter elementos não vivos, como a água, como os sais minerais que estão dissolvidos na água, como a luz do sol, que vai estar gerando calor ali naquela região. Também o ecossistema ele pode ser muito grande, ele pode ser uma floresta, ele pode ser, deixa eu ver o que mais, uma região de corais no oceano, no mar, certo? Então, a dimensão de ecossistema ela pode variar, mas sempre vai ser esse conceito, vai ser esse conjunto de seres vivos mais elementos não vivos que eles vão se relacionar entre si, tá bom? Quarta, monte uma cadeia alimentar e aponte os seus componentes, os produtores, os consumidores, os decompositores. Então vamos imaginar uma cadeia alimentar. Como produtor, eu posso colocar quem? Eu posso colocar uma árvore, uma mangueira ou um cajueiro. Como consumidor, vamos procurar primeiro o consumidor primário, que é que vai comer o produtor. Se eu colocar um cajueiro, provavelmente vai comer algumas aves, né? As aves vão comer aquele caju. Então, eu vou botar aqui um bem-te-vi e também um periquito, tá bom? Consumidor secundário vai ser o consumidor que vai consumir aqueles passarinhos, né? Então, eu posso colocar uma cobra, eu posso colocar um falcão. E decompositor vão ser sempre fungos e bactérias. Que quando o produtor e o consumidor, tanto primário quanto secundário, morrer, ou partes de galho da árvore, quando fica podre, ou até mesmo as fezes desses consumidores, eles vão ser decompostos pelos fungos e pelas bactérias, tá bom? Defina o que é bioma. Bioma vão ser um conjunto de ecossistemas que eles vão estar sempre próximos uns dos outros e eles vão compartilhar entre si uma fauna semelhante, uma vegetação semelhante, condições de relevo semelhante, condições de clima semelhante, certo? Então, exemplos de bioma que a gente viu: a taiga, a tundra, a savana, a floresta temperada, a floresta tropical, as pradarias e os desertos, tá? E a sexta questão é quais dos biomas mundiais apresentados na videoaula que vocês assistiram existem aqui no Brasil. Comente um pouco sobre cada um deles. Aqui no Brasil tem taiga? Não. Aqui no Brasil tem tundra? Também não. Mas aqui no Brasil vai ter a floresta tropical, como por exemplo a Amazônia e a Mata Atlântica. Aqui no Brasil a gente também vai ter a savana, que vai ser quem? A caatinga e o cerrado. Aqui no Brasil a gente também vai ter pradarias, que vão ser o quê? Os campos gaúchos, tá bom? A gente também vai ter a floresta de araucária lá embaixo, que na verdade ela vai ser um tipo de floresta de coníferas, certo? A araucária, ela é parente dos pinheiros, vai formar uma floresta de coníferas ou uma floresta temperada, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!